Olá, meus amigos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Quero convidar você a meditar mais uma vez na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem que ser meditada. O próprio Jesus disse nas suas palavras, né, que aquele que lê e põe em prática. Então, se a palavra do Senhor tem que ser colocada em prática. O que é colocada em prática? É você cumprir tudo quanto Ele ordenou, para que nós aprendesse. Então, meus irmãos, esse é o motivo de nós estar sempre fazendo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocando as suas palavras em prática. Não acrescentando e não diminuindo. Porque quando você acrescenta ou você diminuir, é desobediência. Isto é proibido pelo Senhor. Nós vamos ler uma palavra que se encontra lá no livro, né? Mas primeiramente eu quero dizer que a gente vê nos dias atuais muitas desobediências, muitas ultrapassagens, muitas diminuidade da palavra do Senhor. Estão muitos diminuindo, muitos ultrapassando e não sendo colocado em prática tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Vamos ler no livro de Tito, no capítulo 1 e o verso 16, vamos ler, meus irmãos. Vocês podem acompanhar, né, se vocês quiserem, porque o que eu falo, eu não falo de mim. Eu falo o que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia diz é isso que eu e todos os meus irmãos, membros da verdadeira igreja. Por que eu falo a verdadeira igreja? Porque é a única que está na Bíblia. A igreja que Cristo disse para os seus discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É essa que é a igreja. E é de lá que eu estou aprendendo o verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. E por isso, meus irmãos, quero que você também aprenda. Eu não estou forçando a você passar, a você ser um membro da Igreja de Deus. Vai ler a palavra, vê se comprova com o que você está aprendendo e com o que a Bíblia ensina, porque a Igreja de Deus ensina o que Jesus Cristo ensinou. Não ultrapassa e não diminui. Então, se é assim que eu estou aprendendo e é assim que eu estou passando para cada um de vocês. Muitos desfalcos da palavra do Senhor. O livro de Tito, no capítulo 1, verso 16, o que a palavra está dizendo. Observe bem, eu presto, meu irmão, eu não estou atacando. Às vezes as pessoas ficam com ódio, mas não é ódio, é a palavra que está dizendo. Eu quero que você aprenda, eu quero que você leia a palavra do Senhor, eu quero que você observa o que você está aprendendo, se está de acordo com a palavra do Senhor, que aquilo que não está na Bíblia não pode ser pronunciado, é proibido, irmãos. É isso que vocês têm que abrir, dar lugar ao Espírito Santo, porque só entende a palavra de Deus quem tem o Espírito Santo.
Aquele que é cheio do Espírito Santo é que entende a palavra de Deus. É para isso que serve o batismo no Espírito Santo, para entender as palavras do Evangelho, para entender as palavras de Deus. Para isso é que serve o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler, que diz assim, versículo 16, ó, confessam que conhece a Deus. Observe bem, confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Olha aí, irmãos. Confessa que ama a Deus. Estão confessando, estão pregando, estão louvando, estão fazendo campanhas e mais campanhas, mas a obra são mal. Por que a obra é mal? Porque distorce a palavra do Senhor. Prega outra coisa. Não prega o que Jesus ensinou. O que Jesus disse? Ide, fazei discípulo e ensinai a observar tudo quanto eu tenho mandado. Então, se você ensina outra coisa, você distorce, deixa de ensinar o que Jesus Cristo ensinou para ensinar outra coisa. Lá no livro de João, vamos ler no livro de João, irmãos. Eu quero que você observe bem a palavra do Senhor. Que você observe e depois você vai ver que eu não estou falando de mim mesmo, mas falo o que a palavra está dizendo. Livro de João, no capítulo 8, e o verso 31. Observe o que Jesus disse, irmão, nessa palavra. Observe bem. E depois eu vou lhe fazer uma pergunta sobre essa palavra. Vamos ler. Jesus disse, pois, aos judeus que creia nele, se vos permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serás meus discípulos, e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, observe bem o que Jesus Cristo disse nesta palavra. Essa palavra é distorcida? É. Essa palavra é obediente aos pregadores? Não. Olha o que Jesus Cristo disse nesta palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu lhe pergunto para você. Jesus mandou conhecer a verdade para ser liberto ou ele mandou fazer culto de libertação? Essa é a pergunta. Que você faz desordenadamente, que Cristo não mandou a você fazer isso. Ele mandou conhecer a verdade. Porque um cristão que serve a Cristo, o apóstolo Paulo disse que o diabo não toca, não tem esse poder de tocar no servo de Deus que serve a Deus fielmente. Jesus mandou fazer o quê? Conhecer a verdade ou fazer culto de libertação? É por isso que eu sempre estou dizendo, meus irmãos, leia a palavra. Procura entender o que você está aprendendo. Aquilo que Jesus Cristo não mandou fazer e um pregador faz, está acrescentando.
aquilo que Jesus mandou fazer e ele não faz, né? Está diminuindo. Ele faz outra coisa, ultrapassa. Não faz o que Jesus disse para ele fazer, está diminuindo. Isso é proibido pelo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu digo, meus irmãos, tenham cuidado. Porque não pode ultrapassar. E o que você vê por aí é palavras de torcida que não está de acordo com a palavra de Deus. É tanta coisa, irmãos. É um evangelho mais recheado do que um sanduíche. Com tanta coisa. Vamos ler lá no livro de Judas. O livro de Judas está escrito assim, no capítulo 1 e o verso 18, né? Porque Judas só tem mesmo um capítulo. Verso 18 está dizendo assim: os quais vos dizem que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andam segundo a sua né, impiedade. Né, irmão? Vamos ler de novo aqui, porque atrapalhei aqui. Os quais vos diz que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andam segundo a sua consciência. Estes são os que causam divisões sexuais, que não têm o Espírito Santo. Olha aí, irmãos. Observe bem a palavra de Deus. Observe bem e medita nesta palavra. Os que causam dissensões. O que é dissensões? Divisões. Uma igreja fulana de tal aqui, outra igreja fulana de tal ali, outra igreja acolá, outra igreja não sei aonde. Achando que estão cheios do Espírito Santo. E a palavra está dizendo: os que causam dissensões. Por isso, vamos ter cuidado com o que nós estamos aprendendo, irmãos.